O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. E então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a minha dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a memória de Santa Clara de Assis. Uma parte das pessoas conhece a vida de São Francisco, mas conhece muito pouco de Santa Clara. Ou seja, Clara passa para a história como simplesmente a primeira menina que se consagrou como Clarissa de uma obra que era toda e completamente de Francisco. Isso é uma simplificação da história. Vamos entender uns breves pontos sobre a vida de Santa Clara, para que a gente possa, então, colher algo para a nossa vida. Vejam, ao contrário de Francisco, Clara era de família nobre. Francisco não era de família nobre, ele era de família burguesa. O que quer dizer isso? Acontece que na Idade Média havia, basicamente 3 classes: o clero, os nobres. Quem que eram os nobres? Os nobres eram os cavaleiros que protegiam as pessoas que iam à guerra, que eram responsáveis pela segurança. Numa Europa toda agitada pelo ataque dos bárbaros, dos vikings, etc., alguém tinha que proteger as pessoas. Então, digamos assim, os nobres eram o exército civil, e, portanto, tinha o povo em geral, que trabalhava e que
digamos, contava com a ajuda desses nobres que eram líderes que sabiam como guerrear, como proteger, como organizar o governo. Acontece, porém, que já na Idade Média começou aos poucos a surgir uma espécie de classe diferente, ou seja, uma classe de pessoas que eram povo, mas que tinha mais dinheiro do que o povo costumava ter, né? Eram os burgueses. Na época de Francisco isso ainda não estava plenamente desenvolvido, mas o pai de São Francisco, Pietro Bernardone, era um mercador, por isso que Francisco tem o nome de Francisco, quer dizer, francês, o francesinho. O pai dele fazia comércio com a França, etc. e tal, e em homenagem à França colocou o nome dele de francesinho, né? Bom, enfim, o que interessa é o seguinte: em si mesmo, Francisco não era de família nobre. Clara era de família nobre. Francisco era um homem do povo, entre aspas. Era rico, mas era um homem do povo. Francisco, então, se começou a dedicar a uma vida de pobreza, não queria entrar num mosteiro, num convento. São Francisco amava Jesus pobre. Ou seja, Deus, sendo rico, se fez pobre. E se fez pobre por amor a nós. Deus, tendo tudo, veio viver o nosso nada. Deus, tendo a glória do céu, veio viver a miséria da nossa terra. Deus veio e se esvaziou a si mesmo. Esse ato de amor de Jesus para conosco, o fato de que Jesus nos amou desta maneira, se fazendo pobre, é aqui que está baseada toda a realidade da pobreza franciscana. Se nós não entendermos isso, não entenderemos nada a respeito de Clara de Assis. Nós do século XXI temos uma tendência de pensar pobres em termos de classe social, de marxismo, de justiça social, de caridade, precisamos ajudar os pobres, tirar o pobre da pobreza, etc. e tal. Veja, Francisco e o franciscanismo têm a ver com o amor concreto, com o pobre, de tirar o pobre da pobreza, de ajudar, de esmolas, etc. Tudo isso. Não estou negando nada disso, mas não é essa a alma do espírito franciscano, quando São Francisco, né, desposa, se casa com a dama, com a dona pobreza. Por que ele quis se casar com a pobreza? O que é essa pobreza com a qual ele quis se casar? Porque vejam só, não sei, as pessoas parece que não pensam, né? Aliás, não pensam mesmo. Mas veja, uma coisa é você olhar para a pobreza como uma coisa, precisamos lutar para tirar os pobres e oprimidos da sua pobreza. Isso é uma coisa, você está olhando para a pobreza como uma coisa negativa. E tudo bem. Outra coisa é Francisco de Assis olhando para a pobreza como uma coisa positiva, desejável. Eu amo tanto que ela é minha esposa. Nossa, eu quero esse negócio. Dá para entender? Uma é algo contra o qual eu tenho que lutar. Outra é algo com o qual eu quero me unir. O núcleo da pobreza franciscana está nesse amor pela pobreza, que, claro, também leva São Francisco a uma empatia com os pobres, com os leprosos, com os órfãos, com as viúvas, para ajudá-los, amá-los, etc. Mas o que é que fez com que Francisco de Assis, filho de um rico mercador, Pietro Bernardone, tirasse suas roupas diante da Catedral de Assis e ficasse nu diante do bispo, entregasse suas roupas ao seu pai
e nu, fosse coberto pelo manto do bispo, que o tomava sob a proteção da igreja, para que ele começasse uma nova vida. Por que raios São Francisco fez isso? Porque foi o que Jesus fez. Está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que, embora fosse igual a Deus, Jesus se esvaziou a si mesmo, exinanivit, se esvaziou a si mesmo, ekenosen, ekenosis. Jesus se desvestiu de sua glória. Jesus ficou nu de sua glória e tomou o hábito, a roupa de penitente, por assim dizer, de franciscano, de pobre, de humildade, para viver a nossa miséria. Ele assumiu sobre si nossas dores, etc, etc. E o que fez Jesus fazer isso? O grande amor de Deus para conosco. É este amor que encanta Francisco. Por isso, quando é típico da espiritualidade franciscana, a devoção ao presépio. Foi São Francisco que inventou o primeiro presépio. Por quê? Porque era a dona pobreza. Ou seja, Deus se fez pobre. E a pobreza, aquele menino envolto em faixas, num coxo. Vejam com que amor nós fomos amados. Ele fez isso por mim. Ele me amou. E é esse amor que arde no coração de Francisco. Se nós não entendemos isso, não entendemos nada de franciscanismo. E então este homem que quis esvaziar-se a si mesmo, como Jesus, na imitação de Cristo, não é? Fez isso não somente de boa vontade, mas fez isso misticamente, a tal ponto que Nosso Senhor o escolheu para ser marcado com suas próprias chagas. Os estigmas de São Francisco. Como que Deus selando em sua carne e dizendo: é isso mesmo, Francisco. Você quis me imitar, então deixa eu mostrar para você que ninguém pode me imitar se eu não der a ele a graça, a força de me imitar, e se não for eu a modelar o coração e configurar o homem crístico, o homem configurado a Cristo, que foi obra de Cristo. Francisco tornou-se o homem configurado a Cristo. Ora, sendo ele o homem configurado a Cristo, é evidente que ele atraía todos a si. Este amor, São Francisco era um farol. Então, a partir deste amor pelo Cristo, pobre, querendo responder, né? Vai e faze o mesmo. São Francisco começou a entender aquelas passagens do Evangelho que diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Aquela passagem de Jesus ao jovem rico: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Então entra Clara de Assis. São Francisco começou a atrair, então, tinha já seus seguidores, homens. É evidente que ele começou a mexer também com as mulheres que dizem: nós também queremos. Nós também queremos viver essa pobreza. E então, Clara decidiu seguir Francisco. Mas como fazer? Então ficou combinado o seguinte: no domingo de Ramos, dia de festa das palmas, Clara, que era nobre, se vestiu com toda a sua nobreza.
vestiu-se ajaezada de todas as riquezas que ela poderia colocar num dia de festa e de júbilo. Recebeu a palma da glória do domingo de Ramos e depois fugiu. Imitando o gesto de Cristo, que naquela Semana Santa, aclamado rei, né? Hosana ao rei, Hosana, 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 foi e se esvaziou a si mesmo na cruz. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Clara então foi até a Porciúncula. Porciúncula é o lugar onde tem aquela igrejinha, onde o crucifixo falou com São Francisco: vai, reconstrói a minha igreja. Lá os frades, São Francisco e os frades esperavam com tochas acesas na mão e receberam, como naquela parábola do Evangelho, em que o esposo vem buscar a esposa com tochas acesas, e ela então entrou lá na Porciúncula e Francisco cortou os cabelos de Clara. Ao cortar os cabelos de Clara, né, ele não estava fazendo dela religiosa, porque ele não tinha poder para isso. Ele estava fazendo dela uma penitente somente. Pôs um véu na cabeça e mandou ela para uma abadia beneditina. Porque, claro, não tinha convento, não tinha lugar para pôr ela. Foi para uma abadia beneditina e ali ela ficou se preparando para aquilo que seria a obra que São Francisco queria fazer com as mulheres. A família ficou sabendo, ultrajada, porque se ela, que era nobre, queria ser monja, qual era o procedimento da época? Seria que a família nobre pegasse um dote, ou seja, uma quantia em dinheiro, e desse para o mosteiro, para que ela então pudesse ser monja de coro, ou seja, monja com direito a votar no capítulo. Porque como é que eram os mosteiros da época, para vocês entenderem? Era o seguinte: as monjas, elas vivem na clausura, mas elas não podem viver de vento, elas têm que ter o que comer. Então, o mosteiro tinha que ter bens, tinha que ter renda, não é? Tinha que ter uma fonte para sustentar. Então, as nobres, as vocações das nobres que tinham dinheiro, davam um dote e aquilo ia fazendo crescer os recursos do mosteiro. Se alguém entrava sem dote, era monja também, mas era uma monja serva. Era uma monja que não tinha direito de decidir o rumo do mosteiro e nunca seria abadesa. Ora, a família de Clara ficou ultrajada. Como é que Clara entra sem dote? Entra de mãos vazias. E queriam tirá-la de lá. E aí vem aquela cena que todo mundo, né, conhece, em que a família de Clara vai lá buscá-la, e ela então arranca o véu e mostra seu cabelo cortado, e a família vê que já não tem mais jurisdição sobre ela, que ela agora pertence a Deus, porque tornou-se uma penitente. Ela ainda não tinha os votos, mas já estava na jurisdição da igreja e já não podia fazer mais nada. Bom, para fazer de uma longa história, uma história curta, não é? Foi aprovada uma regra inicial para as, aspas, franciscanas, ou seja, as clarissas, mas a igreja
tinha acabado de fazer um concílio que proibia novas regras, e então deram a elas a regra beneditina. E Clara, que não era bolinho, não era fácil, a mulher era cabeçuda, era bem determinada, ela sabia que ela tinha saído de casa para viver a pobreza e que a regra beneditina não servia, porque a regra beneditina colocava toda essa história de posses do mosteiro. A clausura beneditina era completamente diferente da clausura que ela queria. Ela queria uma clausura onde as irmãs vivessem de esmola, onde as irmãs não vivessem de rendas, não vivessem das posses. Ela saiu de casa por causa da pobreza. Essa é a história dela. E então, depois de várias passagens, São Francisco morreu. Eu estou resumindo muito a história, porque senão a gente aqui, vamos fazer um curso sobre Santa Clara. São Francisco morreu, logo foi canonizado. Santa Clara ainda estava viva quando São Francisco foi canonizado. E então o Papa foi se encontrar com Santa Clara para resolver a questão das clarissas, a regra das clarissas. E essa mulher destemida, essa mulher forte, enfrentou o Papa e disse: seu Papa, o negócio é o seguinte, vocês não estão entendendo, essa regra beneditina não serve para nós. Qual é a parte da palavra pobre que o senhor não entende? Viver mesmo da pobreza, porque é este o amor. É este o amor. É claro que não dava para viver do jeito que Francisco queria, né? Francisco tinha um ideal que servia só para ele, não servia para milhares de frades, né? Ou seja, Francisco queria viver somente se ele tivesse uma toca para morar e depois sair para pedir esmola, para ele estava suficiente. Só que milhares de frades não podiam viver isso, porque era um problema social. Você imagina, de repente na Europa, milhares e milhares de mendigos, você criou um problema social, né? Já tinha mendigos suficientes, não precisa aumentar agora. Então era necessário organizar alguma coisinha para viver um estilo de pobreza, mas que fosse socialmente sustentável, né? Assim também, Clara, ou seja, na época só se compreendia a vida religiosa feminina como uma vida de clausura, não é? Então, como viver uma clausura em que as irmãs estivessem verdadeiramente protegidas dentro da clausura, mas que ao mesmo tempo pudessem ter contato com o povo para receber as doações, para ter contato com os frades, etc, etc. Então assim foi sendo formado esse novo estilo de vida, que é o estilo das clarissas. Para a nossa vida, o que é que nós podemos aprender? Este amor de Cristo por nós. O amor que se esvaziou a si mesmo. O amor de quem veio, por amor a nós, viver nossa miséria, nossa pobreza. Então, se Ele fez isso por nós, não nos elevemos. Ao contrário, nos abaixemos, né? Nós poderíamos descrever assim a pobreza como uma humildade confiante na providência divina e desapegada dos bens materiais que eu posso administrar, mas não possuir, no sentido de me agarrar àquilo. Então essas características, medite sobre ela depois. Pobreza, quer dizer, humildade, o abaixar-se, essa é a primeira pobreza. Mas
um abaixar-se cheio de confiança, porque Ele se abaixou, porque Ele me amou, e eu confio que Ele cuida de mim. Confiança na providência divina e o uso dos bens materiais simplesmente como meios bastante relativos, sem dar a eles importância. E por que essa pobreza? Essa humilde confiança na providência, esse desapego. Porque Ele se fez pobre por amor a mim. O amor de Cristo. É o amor de Cristo que é a verdadeira razão da pobreza de Francisco e de Clara. Este Deus infinito de amor, que fez-se pobre por mim, Ele vem na pobreza dos elementos do pão e do vinho, vem nessas aparências de pão e de vinho, para nós pobres, para nos enriquecer com o seu amor.